Então, pensar em processos de contenção, algumas barreiras de contenção, né? É interessante pensar nessa hipótese, né? Barreiras de contenção simbólicas e também concretas, né? Em que a gente possa dizer, daqui não passa, né? Ou seja, aquele no passarán na Guerra Civil Espanhola, é um momento de dizer que a gente se enfileira aqui, não é? E a questão socioecológica ou a questão dos povos indígenas, né, que está dentro dessa questão socioecológica, eu acho que é a grande questão que resolve o Brasil. No século XX se falava muito da questão agrária brasileira, né? Então nós só resolveríamos nossas tarefas nacionais, isso até dentro da visão etapista de que poderíamos chegar a um socialismo, se nós resolvêssemos a questão democrática e a questão agrária, fazer a reforma agrária, né? E isso era uma tarefa democrática, era uma tarefa, né, do empresariado industrial brasileiro que nunca chegou também, né? Assim como a placa não tem de nova direção agora, isso também se deve aos atores que dispomos, entende? O governo ele chega a Brasília, mas qual a coalizão, quais são as forças e qual a capacidade de influência dessas forças que, não é, que estão ao lado do governo e que direção, né? Não restou, desde a eleição, desde a própria campanha, ampliando, né? A eleição foi uma ampliação crescente da candidatura ao centro, né? Para conseguir derrotar esse núcleo duro, né, da extrema-direita. Percebo que pode haver, Jaime, nessa questão, uma adesão internacional importante. Eu vejo que tanto da parte da sociedade civil, por exemplo, quando nós vemos celebridades internacionais ou grupos de música, cantores, eu acho que a gente não deve desperdiçar esses apoios, não. Eles são valiosos nesse mundo a gente chamava antes de mass media, né? Esse mundo das redes sociais, ele é movido por esse tipo de simbologia, de identificação. Ora, se as celebridades, então, embarcaram no discurso de salvar o planeta, da agenda verde, vamos nos colar a isso, porque isso é infinitamente melhor do que o projeto de destruição e de assalto e pilhagem que o agronegócio está propondo para o país. Não é? Então, o que. Depois fala-se de questão urbana também, as nossas cidades que continuam, é uma questão urbana, ainda ser da cidade dividida, e essa questão urbana se soma com uma questão socioecológica, muito concentrada na Amazônia, mas não só. Diversos biomas e povos e comunidades tradicionais e povos indígenas também em todo o país, sob um acosso ainda maior, não é? Que ficam isolados e invisíveis. No caso dos Guarani Kaiowá, não é? O massacre seguido das suas lideranças, né? E essa tensão é fortíssima, nem aqui no Mato Grosso, nem pertinho do Mato Grosso do Sul, ali Brasília está colada, tá, né, perto dos grandes centros, não se consegue fazer uma pactuação com o agronegócio. O agronegócio não consegue conviver com o território indígena. Né? A concepção, quando vem a fala da bancada ruralista, que não são nada toscos, não, Jaime, são gente não é, que está compreendendo, né, a vantagem desse mecanismo, né, dessa grande máquina de moer gente e território, e que lhes dá muito poder financeiro e poder político, as duas coisas juntas. E eles, então, estão administrando essa máquina de forma muito eficiente. Essas medidas que foram aprovadas simultaneamente, tira os poderes do Ministério do Meio Ambiente, tira os poderes do Ministério dos Povos Indígenas, não é? E, ao mesmo tempo, aprova o marco temporal, não é? Isso demonstra assim, um movimento de articulação em pinça, né? De como é que eles impõe uma derrota territorial e, ao mesmo tempo, simbólica, administrativa, né? Praticamente conferindo uma desautorização ao governo eleito. E a própria falta de resposta é um problema, né? Veja que, diante desse vil atentado, não é? Diante desse atentado à democracia, à vontade majoritária da população brasileira, dos acordos internacionais, das expectativas internacionais, o Congresso faz em um duplo ato, né?
faz essa cena ultrajante, né? Faz uma espécie de crime lesa à democracia. E a resposta qual é? Eu não ouvi ninguém do Supremo se pronunciar. Parece que o Supremo está com medo de ir para o circo né, da caça às bruxas, né, de ficar numa espécie né, de centro de caça às bruxas. Então, o Supremo procura encontrar um momento mais calmo para colocar as coisas. Ora, já era para ter votado essa matéria, né, impedindo assim que o Congresso fizesse essa enorme chantagem, né, e qualquer coisa que vá se fazer no sentido de deter esse processo, vai ficar na conta, tipo, olha, vocês, então, ficaram sem marco temporal, mas então toda a agenda de antilicenciamento ambiental tem que ser aprovada. Acabar com esse tal do licenciamento e do IBAMA dizer não para alguma coisa. Como assim IBAMA dizer não? Para o desenvolvimento, para o emprego? Ou seja, eles não entendem patavinas do que possa ser, não é um processo de regularização ambiental, provar que os impactos estão previstos, provar que podem ser reparados, provar que podem ser mitigados ou até evitados, não é? Ou seja, negociar com a sociedade anfitriã daquele negócio, como é que o negócio vai ser colocado ali e vai ser partilhado, não é só no discurso do político. A empresa tem que provar por A mais B, cientificamente e legalmente, que ela vai compartilhar os benefícios e que vai evitar os prejuízos. Se não fizer isso, se não tiver isso na lei e na política, no diálogo político, nas chamadas audiências que serviriam para isso, a sociedade e o meio ambiente estão desguarnecidos. Né? Então, é isso que está em jogo quando eles falam de acabar com o licenciamento ambiental e acabar com o IBAMA, tirar o poder do IBAMA. O IBAMA vai virar um carimbador, assim, ó, checklist. Aprovou, quanto antes aprova, nem olha, né? Para quê? Cria um sistema automático né, de você mesmo valida os seus dados. Ora, todos somos de boa fé aqui, não? Depois que a máfia estabiliza, vira pax mafiosa, não pode ninguém fiscalizar a máfia. Como assim? Então, retirar os poderes do Ministério do Meio Ambiente, querer calar o IBAMA, é justamente estabelecer essa ditadura dos grandes negócios, né?